Olá, turminha do sexto ano A, B e C da Escola Antônio Custódio Sobrinho. Eu sou a professora Wander Lúcia e hoje nós iremos estudar o conteúdo de gramática sobre adjetivo, uma classe gramatical que varia em gênero, número e grau. Vamos corrigir o formulário da última quinzena do mês de agosto, que foi valendo nota, tá certo? Da qual vocês realizaram essa atividade. Então, vamos para a nossa correção. Seu nome completo e a série são questões obrigatórias nesse formulário. Texto para as questões 1 e 2, contínuo. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Paulo Mendes Campos Coutinho, em Carlos Drummond de Andrade e outros. Portanto, esse texto vai para as questões 1 e 2. As palavras que foram usadas para caracterizar o menino Zé são do sertão, soalheira, menino, pobre, gordo, menino, triste, magro, barrigudinho, engraçadinho, bobagem, menino. Portanto, de acordo com o texto, você pode perceber que triste, magro e barrigudinho são os adjetivos que classificam ou identificam, caracterizam o menino Zé. Ok? Triste, magro e barrigudinho. Questão 2. Uma dessas palavras é um adjetivo uniforme, pois apresenta uma única forma para o masculino e para o feminino. Essa palavra é magro, triste, engraçadinho e gordo. A opção correta é o quadrinho número 2 aí, que tem o adjetivo triste, que é um adjetivo uniforme. Texto para a questão 3. Para a questão 3. A brasileira Celina Tucci, especialista em doenças infecciosas da Fiocruz Pernambuco, foi escolhida como uma das 10 cientistas mais importantes de 2016 pela revista britânica Nature, por causa da pesquisa que descobriu a relação entre a microcefalia e o vírus da Zika. Leia o trecho de uma notícia e depois responda o questionamento. Os questionamentos. Aí você poderia colocar ok e iria para a letra A. Qual o adjetivo que caracteriza o substantivo doenças? Voltando para o texto, você pode perceber na primeira linha que o adjetivo é infecciosa, que caracteriza o substantivo doenças. Vamos para a letra B. Por que esse adjetivo citado está no plural? Adjetivo citado na letra A. Por que ele está no plural? Vamos voltar lá no texto para poder entender melhor. Infecciosas está no plural porque o substantivo doenças está no plural também. Então, como é uma classe gramatical variável, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e grau. Portanto, doenças infecciosas. O substantivo e o adjetivo os dois estão no plural. Portanto, a resposta seria porque o substantivo também está no plural, que é o substantivo doenças. Indique o adjetivo pátrio presente nesse texto. Vamos voltar ao texto novamente para averiguar. A brasileira Celina e revista britânica. Eu tenho britânica e brasileira. Se você colocar um desses adjetivos
lá vai estar correto a opção C, tá certo? Ela vai estar correta, porque o texto ele apresenta 2 adjetivos pátrios, brasileira e britânica, ok? Vamos para a letra D. A qual substantivo esse adjetivo faz referência? Adjetivo citado na letra C. Portanto, nós vamos no texto para ver esses adjetivos pátrios. Se você escolheu o adjetivo brasileira, ele faz referência a Celina, tá certo? Que é a especialista. Se você escolheu britânica, faz referência ao substantivo revista. Se você tiver colocado um desses dois, a sua opção está correta, tá certo? Pois são adjetivos pátrios que se referem a um substantivo. Quarta questão. Os passarinhos. Observe que nesse texto dos passarinhos eu tenho uns asteriscos aí, no caso uma estrelinha, que está substituindo a palavra, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Vamos para a questão. Leia o texto e indique a sequência que completa de forma correta o texto com adjetivos e locuções adjetivas. Portanto, eu tenho as opções aí, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, vamos fazer a leitura do texto. Para identificar qual é a opção correta. Os passarinhos. Nossa casa tinha um porão cheio de mistério, por causa dos ratos que transmitiam doenças. Minha mãe não deixava brincar lá, mas o Arlindo e eu desobedecíamos. Com medo, rastejávamos entre as tranqueiras do porão, aflitos com as teias que guardavam na boca. Na entrada do porão, meu tio Constante armava uma ratoeira em forma de gaiola, com um pedaço de queijo pendurado no fundo. Quando o rato mordia a isca, a mola soltava e trancava a porta com força. Prendia o rato. Aí tem esses asteriscos, da qual você identificaria a opção correta. A primeira, terríveis e escuros de arame, de aranha, comprida, duro, da gaiola e vivo. Terríveis e escuros de aranha, de arame, comprido, duro, da gaiola e vivo. Escuro, terríveis de aranha, de arame, comprida, duro, da gaiola e vivo, ou escuro, terríveis de aranha, de arame, duro, comprido, da gaiola e vivo. Observem que essas opções são muito parecidas, porém, tem algumas particularidades. Então, eu vou fazer a leitura do texto e você vai poder perceber. Nossa casa tinha um porão cheio de mistério, por causa dos ratos que transmitiam doenças terríveis. Minha mãe não deixava brincar lá, mas o Arlindo e eu desobedecíamos. Com medo, rastejávamos entre as tranqueiras do porão escuro, aflitos com as teias de aranha que guardavam na boca. Na entrada do porão, meu tio Constante armava uma ratoeira de arame em forma de gaiola comprida, com
um pedaço de queijo. Com um pedaço de queijo duro pendurado no fundo. Quando o rato mordia a isca, a mola soltava e trancava a porta da gaiola. Com força prendia o rato vivo. Então, observem que aí nós temos a letra, a segunda opção aí, que é a segunda bolinha, terríveis, escuro, de aranha, de arame, comprida, duro, da gaiola e vivo, que completa corretamente, são adjetivos ou locuções adjetivas que completa corretamente esse texto que acabamos de ler, ok? Texto para a questão 5. Chamava-se João Teodoro, só o mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas, não dá o mínimo valor para si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Monteiro Lobato, um homem de consciência em Monteiro Lobato. Observem aí que eu tenho duas palavras sublinhadas, honestíssimo e lealíssimo. Observe as palavras sublinhadas. Essas palavras são adjetivos que estão no grau superlativo, absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. Então, observe aí que a quinta questão as palavras honestíssimo e lealíssimo, elas estão no grau superlativo absoluto sintético, pois observem que apresenta um sufixo íssimo para indicar que está no grau absoluto sintético. É como se fosse um exagero nesses adjetivos, no significado dele, tá certo? Próxima questão. Texto para a questão 6. Os azarados, Art Chip Samson. Sabia que as meninas são mais espertas que os meninos? Não, viu? Observem as impressões aí deles, a fisionomia, a linguagem verbal e a linguagem não verbal presente nessa tirinha. Então, vamos para a questão. Na expressão mais espertas que os meninos, o adjetivo está no grau comparativo. Olha, bem no primeiro balão, ele diz o seguinte: sabia que as meninas são mais espertas que os meninos? Portanto, está no grau comparativo de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Ou outros, eu estou, quando ele diz mais esperta, está no grau comparativo de superioridade, pois é como se as meninas fossem bem melhores do que os meninos. Então, isso quem fala é a menina. Portanto, está no grau comparativo de superioridade. Como se fosse melhor mesmo. Então, vamos para a questão 7. Observe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A não verbal são as imagens, que também é importante para você compreender o texto. E a linguagem verbal é a escrita. Mistérios do Egito. As antiguíssimas pirâmides do Egito ainda impressionam os visitantes. São magníficas, construídas em homenagem aos faraós há mais de 4.000 anos. Ainda desafio os arqueólogos atuais que não conseguem explicar exatamente como foi possível
transportar milhões de pedras enormes e pesadíssimas com os pobres recursos daquela época. Afinal, naqueles dias não havia guindastes. Pronto. Vamos para a questão. As palavras em destaque são adjetivos que estão no grau superlativo. As palavras em destaques é antiguíssimas, antiquíssimas e pesadíssimas. Essas palavras estão no grau absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. Qual foi a sua resposta? Tá certo? Antiguíssimas e pesadíssimas. Está no grau absoluto sintético, tá certo? Pois apresenta um sufixo aí, íssimas, para identificar um exagero na palavra, ok? Então, vamos para a questão 8. Novamente, as pirâmides do Egito. Essa pirâmide é a mais alta de todas. Observe que o visitante aí, ele aponta para a pirâmide, indicando que é a mais alta de todas. A expressão sublinhada, estar no grau superlativo, absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade, ok? Ela é a mais alta de todas, estar no grau relativo de superioridade, pois indica, de certa forma, uma superioridade em relação às outras, tá certo? Dizendo que é a mais alta. Vamos para a questão 9. Textos para as questões 9 e 10. Vamos lá para a tirinha. Mais uma vez, eu reforço, a linguagem verbal e a linguagem não verbal é importante você observar as imagens. Então, vamos para a leitura. Recruta 0. Estou fazendo uma pesquisa, Cuca. O que você prepara de mais popular? Hambúrgueres. Não sei, não estou enxergando. Hambúrgueres é impossível não agradar com um bom... Mãe, tá gravando, eu tenho que parar. Corta o... Tá gravando? Não. De novo. Vai. Então, vamos... Oh, meu Deus do céu. Volta aqui. Então, vamos para mais um texto para as questões 9 e 10. Recruta 0. Observe a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é muito importante. Estou fazendo uma pesquisa, Cuca. O que você prepara de mais popular? Hambúrgueres. É impossível não agradar com um bom hambúrguer. E o que é menos popular? Todo o restante. Observe a imagem, tá certo? Visualizem novamente. Vejam a pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa, Cuca. O que você prepara de mais popular? Hambúrgueres. É impossível não agradar com um bom hambúrguer. A resposta do Cuca. E o que é de menos popular? Todo o restante. Ele responde. Observem aí com calma. Então, vamos para a questão... Vamos para a questão 9. No primeiro quadrinho, tenho uma expressão sublinhada, que é um adjetivo que está no grau superlativo. A expressão sublinhada é mais popular. Observe. Mais popular está no grau absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. Observe aí,
absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. É mais popular. Então, é relativo de superioridade, tá certo? Relativo de superioridade. Vamos para a questão 10. No segundo quadrinho, a expressão sublinhada é um adjetivo que está no grau superlativo. No segundo quadrinho, voltando ao texto, a expressão sublinhada é menos popular. Então, menos popular. Vamos para a questão. Absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade? Observe que são duas questões parecidas. A 10ª questão é relativo de inferioridade. Isto quer dizer, pois utiliza a expressão menos popular. Portanto, esse foi o nosso formulário, tá certo? Espero que vocês tenham adquirido bons conhecimentos, boas aprendizagens, que tenham conseguido responder. Obrigada pela participação de todos que conseguiram realizar essa atividade simples dentro dos textos em relação ao adjetivo, gênero, número e grau. E até na nossa próxima aula. Tchau!